Egito Antigo. O legado de uma das maiores civilizações da história. O Egito Antigo é uma das civilizações mais fascinantes e duradouras da história da humanidade. Durante mais de 3.000 anos, essa sociedade floresceu às margens do rio Nilo, criando monumentos colossais, desenvolvendo uma cultura rica e influenciando profundamente as civilizações que vieram depois. Seu legado atravessou milênios e até hoje é alvo de estudos e admiração. Mas como um povo que viveu há mais de 5.000 anos conseguiu erguer templos monumentais, desenvolver um sistema de escrita sofisticado e construir as enigmáticas pirâmides que até hoje desafiam nossa compreensão? Como era a vida cotidiana no Egito Antigo? Quais eram suas crenças, seus rituais e os segredos por trás das suas grandiosas construções? Hoje, vamos embarcar em uma viagem no tempo para explorar os mistérios, as inovações e o impacto dessa grandiosa civilização. Prepare-se para conhecer os faraós, os deuses, os rituais e os mistérios do Egito Antigo. A origem e a geografia do Egito Antigo. O Egito Antigo nasceu às margens do rio Nilo, o grande responsável pelo florescimento dessa civilização. Todos os anos, o Nilo transbordava, deixando uma camada fértil de lodo que tornava o solo extremamente propício para a agricultura. Esse fenômeno, chamado de cheia do Nilo, garantia colheitas abundantes, possibilitando que o Egito se tornasse uma das primeiras grandes civilizações da humanidade. A dependência desse rio era tamanha que, sem ele, a vida no Egito Antigo seria praticamente impossível. A geografia egípcia também influenciou seu desenvolvimento e sua proteção contra invasores. O deserto que cercava o Egito ao leste e ao oeste funcionava como uma barreira natural contra invasões, permitindo que a civilização se desenvolvesse de forma mais estável e duradoura. No entanto, a posição estratégica do Egito também fazia dele um alvo de interesse para impérios estrangeiros, o que resultou em períodos de conflitos e dominação estrangeira ao longo da sua história. A civilização egípcia começou a se desenvolver por volta de 3.100 a.C., quando o faraó Menés, ou Narmer, unificou o Alto e o Baixo Egito, tornando-se o primeiro grande governante de um reino unificado. A partir daí, surgiram dinastias que governariam a região por mais de 3.000 anos, divididas em 3 períodos principais. Antigo Império, de 2686 a 2181 a.C., considerado a Era das Pirâmides, foi marcado pela construção das grandes pirâmides de Gizé e pelo estabelecimento de um governo centralizado e altamente burocrático. Médio Império, de 2055 a 1650 a.C., período de expansão territorial, reformas administrativas e desenvolvimento cultural e econômico. Novo Império, de 1550 a 1070 a.C., auge do poder egípcio, com conquistas militares, comércio intenso e governantes icônicos como Ramsés II e Tutancâmon. Os faraós e o poder absoluto. O faraó era a figura mais poderosa do Egito, considerado não apenas um governante, mas também um deus vivo. Ele era visto como intermediário entre os deuses e os homens e era responsável por manter a ordem divina, chamada de Ma'at. A Ma'at representava o equilíbrio e a harmonia do universo, e cabia ao faraó garantir sua preservação, administrando o império com justiça, protegendo o Egito de ameaças externas e promovendo o bem-estar de seu povo. A sucessão do trono era geralmente hereditária, e a legitimidade do faraó era reforçada por rituais religiosos e monumentos grandiosos que celebravam sua divindade. Para demonstrar seu poder, os faraós ordenavam a construção de templos, palácios e estátuas colossais, deixando um legado duradouro. Alguns dos faraós mais icônicos incluem Kelps, Xufu, governou durante o Antigo Império e foi responsável pela construção da Grande Pirâmide de Gizé, a maior das pirâmides do Egito e uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Hatshepsut, uma das poucas mulheres a governar o Egito como faraó. Destacou-se pelo desenvolvimento do comércio e pela construção de templos magníficos, como o Templo de Deir el-Bahari. Tutancâmon, embora tenha reinado por pouco tempo, sua tumba descoberta intacta em 1922 revelou um tesouro inestimável e trouxe grande visibilidade à cultura egípcia. Ramsés II, considerado um dos faraós mais poderosos, governou por mais de 60 anos e liderou grandes campanhas militares, além de construir templos monumentais, como Abu Simbel. A religião e o mundo dos deuses. Os egípcios eram politeístas e acreditavam em dezenas de deuses, cada um responsável por um aspecto da vida.
Esses deuses eram frequentemente representados com formas humanas e animais, refletindo sua conexão com a natureza e os ciclos da vida. A religião egípcia também incluía mitos complexos sobre a criação do mundo, a vida após a morte e os julgamentos divinos. O mais famoso deles é o mito de Osíris, que conta a história de seu assassinato por Sete, sua ressurreição por Ísis e sua transformação no governante do submundo. A crença na vida após a morte levou ao desenvolvimento do processo de mumificação, que preservava os corpos para que os mortos pudessem viajar para o além. Além disso, os túmulos eram repletos de oferendas e o Livro dos Mortos, uma coletânea de feitiços e orações que ajudava a alma do falecido a enfrentar os desafios do outro mundo. As pirâmides e os mistérios da arquitetura egípcia. As pirâmides são um dos maiores legados do Egito Antigo. Elas eram construídas como tumbas para os faraós, com o objetivo de garantir sua passagem segura para o além. As técnicas usadas para sua construção ainda geram debates entre arqueólogos e engenheiros. Algumas teorias sugerem que usavam um sistema de rampas internas e externas para transportar os blocos de pedra. Empregavam milhares de trabalhadores altamente organizados. Tinham profundo conhecimento de engenharia e matemática, permitindo cálculos precisos para alinhar as pirâmides com os astros. A mais famosa delas, a Grande Pirâmide de Gizé, tem mais de 146 metros de altura e foi a estrutura mais alta do mundo por quase 4.000 anos. O legado do Egito Antigo. O Egito Antigo deixou um impacto duradouro na humanidade. Seu legado pode ser visto em diversas áreas. Escrita hieroglífica, um dos primeiros sistemas de escrita do mundo, que foi decifrado em 1822 com a ajuda da Pedra de Roseta. Medicina avançada. Os egípcios já realizavam cirurgias e usavam remédios à base de ervas. Matemática e astronomia. Criaram um calendário baseado no ciclo do Nilo e usavam cálculos precisos para a construção de templos e pirâmides. Arte e arquitetura. Suas pinturas e esculturas influenciam artistas até os dias de hoje. Conclusão. O Egito Antigo foi uma civilização extraordinária que continua a fascinar o mundo. Seu legado na arte, ciência, religião e arquitetura ainda é estudado e reverenciado nos dias de hoje. Mas será que sabemos tudo sobre essa civilização? Ou ainda há segredos esperando para serem descobertos sob as areias do deserto? Deixe seu comentário e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam conhecer a grandiosidade do Egito Antigo. Este canal Curiosidades e Segredos Revelados é um canal que se preocupa com a sua opinião. Ajude-nos a melhorar a qualidade compartilhando e indicando nosso canal. Deixe seu comentário e sua opinião. Não esqueça de dar o seu like. Muito obrigado a todos.